Boa tarde, Arnaldinho. Boa tarde, Otávio, da TV Flórida, que está aqui conosco. Boa tarde a todos os ouvintes. Sim, o tema de hoje é: o que está te impedindo de crescer? Então, essa reflexão que eu vou trazer para hoje, né, eu já comecei a refletir e vou continuar, porque, olha, é um ensinamento excelente. E nós vamos aprender hoje, sabe com quem? Com as plantas. Com as plantas? Com as plantas, o que está te impedindo de crescer? Inclusive, eu quero convidar vocês, nós estamos agora não só ao vivo pela 1400 AM, a rádio, né, aqui dos brasileiros no sul da Flórida, também nós estamos pelo YouTube do canal da TV Flórida. E na sexta-feira nós vamos também retransmitir essa programação. Então, você não tem desculpa, né, Arnaldinho? Não tem desculpa para não crescer, porque nós estamos iniciando o ano de janeiro, todo dia, todo mês é tempo de crescer. Mas, normalmente, janeiro é aquele marco, né? Assim, vamos recomeçar, vamos iniciar. Então, aqui você vai ter a oportunidade de crescer conosco no programa Saúde Mental, porque tudo que dá de errado, tudo que traz perturbação, algum desequilíbrio emocional, vai afetar sua saúde emocional, sua saúde física e, com certeza, vai afetar os resultados. Olha, hoje eu vou trazer, Arnaldinho, alguns aspectos, os principais. Sim, são muitos, né? Isso aqui a gente teria que ficar estudando, e até interessante que eu tive que fazer uma analogia, né? Me lembrei, né? Do que o Senhor, né? O fala através das Escrituras, né? E Ele nos orienta que nós, o tempo todo, temos que estar ruminando, refletindo, pensando, refletindo sobre as mensagens que ele nos dá através da Bíblia Sagrada, né? E hoje esse ensinamento assim reforçou a necessidade de você, eu não sei se você tem o hábito, se você lê, né, você tem contato próximo com a palavra de Deus, e hoje eu tenho que fazer essa relação. Por quê, Arnaldinho? Porque o Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele fez muitas menções, comparações com os seres humanos e a plantação. E hoje eu tenho que abrir com essa mensagem que tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui. João 15, 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, olha, se eu e você quisermos crescer, se desenvolver, dar muitos frutos, podemos, na nossa força, sim, até conquistar, como muitas pessoas conquistam, mas com saúde, com equilíbrio e mais ainda, com a prosperidade, porque, olha, muitos, a gente vai falar sobre o que está te impedindo de crescer. Muitos têm muito dinheiro, têm muitos bens, mas o ter muito não significa que você tem saúde, que você tem equilíbrio. Então, a palavra de Deus, ela nos traz muitos ensinamentos aqui em João, que se nós estivermos grudadinhos, caminhando junto com a videira, porque ele diz, nós somos os galhos, e ele é aquele que vai nos sustentar, que vai nos dar sabedoria, que vai nos dar direção. Hoje em dia, não sei se você reparou, há uma febre muito grande, e eu acho isso muito positivo, muitos coaching, oferecendo um trabalho personalizado, principalmente na parte financeira, nos negócios. E o que eu tenho observado, que os grandes, né, coaching, as coisas que eles têm falado está linkado à palavra de Deus. Então, por mais que eles não passam uma passagem bíblica, está em João, está em Salmos, está em Provérbios,
Mas o sucesso de muitos deles, o sucesso de muitas pessoas, está quando eles se tornam um galho dessa videira que é Jesus. Então, por isso que eu trouxe esse estudo, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. O tema é: o que está te impedindo de crescer? Então, eu achei interessante, né? Eu tenho certeza que muitos ouvintes aqui já trabalharam no campo, gostam de plantar, né? Frutas, flores, né? Então, para quem gosta e para quem conhece, sabe que não é simplesmente você pegar uma semente e lançar na terra e lançar no vaso. Cada cada flor, cada fruta, ela exige alguns cuidados. Ela exige um vaso diferenciado, ela requer algumas árvores, né, ou frutos, requer mais luminosidade, outras menos, outras necessitam de uma terra mais úmida, né? Então, assim, cada tipo de fruta, cada tipo de árvore vai exigir um cuidado específico, necessita de um adubo diferente. Então, quem está plantando, quem vive da plantação, sabe disso. E quando ele lança a semente, ele já preparou a terra. E quando essa planta começa a crescer, o agricultor, vamos falar do agricultor, que é aquele que está se familiarizado, né, com o sistema de plantação. Então, ele percebe que algo está errado quando acontecem alguns sinais naquela plantação, quando as folhas começam a ficar amarelas, transparentes, não começam a crescer de acordo com a previsão do tempo de cada fruta, de cada árvore. Então, esse agricultor, ele observa e ele percebe, ele faz um diagnóstico, tipo, por que essa planta não está crescendo? E assim é conosco, né? Nós estamos caminhando com projetos, né? Janeiro, se você não fez colocou aí no papel, né? Os seus alvos, eu digo papel porque se não colocar, esquece. Aí depois passa o dia, passa o mês, você não sabe por que você está caminhando, por que você está acordando, por que você está trabalhando. Então é importante a gente ter isso muito claro. Então a mesma coisa acontece com a gente. Então você está caminhando para quê? Quer dizer, nós, né, somos a semente. E a palavra de Deus diz que nós somos feitos para dar frutos. Olha só, nós somos sementes boas para dar frutos. E aí eu te pergunto, por que você não está dando frutos? Muitos frutos, poucos frutos. Tem algumas pessoas que nem frutos estão dando, né? E quando dão, também está lá bichado. Então, olha que interessante, a gente pode fazer essa correlação com as plantas. Só que o agricultor, quando ele percebe alguma coisa que sai da normalidade, do esperado, ele para e vai fazer uma análise. Ele precisa fazer uma análise, senão ele vai perder aquela plantação. Então, como eu disse, pode ser o que pode ser. Então, aqui tem alguns fatores, né, que é muito importante na plantação e na minha vida e na sua. Primeira coisa, por que eu não estou dando frutos? Por que eu não estou crescendo? Né? Você tem um desejo aí. E eu não estou falando somente na parte financeira. Normalmente a gente tende a ir para a parte financeira, né? Os seus sonhos, seus projetos, a sua vida sentimental, a sua vida espiritual, o seu ministério. Por que não está crescendo? Por que não está dando frutos? Aí é o perigo. Quando algo está passando que não vem de encontro às nossas expectativas, normalmente a nossa tendência é olhar para o outro e ver nos comparar com o outro. Mas aqui segue a dica do agricultor. Primeiro, o que nós temos que fazer? Identificar. Por que eu não estou dando frutos? Por que eu não estou crescendo? Depois, analisar o problema. Tipo assim, por quê? Aí vem aqui alguns pontos que é importante a gente perceber. Você acredita que você tem valor? Você acredita que você é uma semente
que vai dar e que foi feita para dar bons frutos? O primeiro passo é esse. Você tem objetivos claros? Porque claros, e como eu disse no programa anterior, eu tenho que criar projetos, eu devo, né, que isso faz bem, mas eu também tenho que saber, assim, não adianta eu criar uma expectativa, colocar um alvo muito grande comparado ao que eu estou hoje. Eu posso desejar ser muito grande, mas eu tenho que entender que existem etapas a serem cumpridas. Então, por exemplo, pode terminar o ano, terminar o ano, mas eu tenho que entender que se no final desse ano eu não conquistei, não é para eu ficar frustrado, por quê? Porque se eu entendo que o meu alvo é muito grande e eu olho para aquilo, para as pequenas coisas que eu fui conquistando, já é vitória. Eu já estou a caminho, eu estou crescendo. Então, é muito importante ter essa clareza. O medo, né? O Senhor nos ensina que nós devemos lançar o medo. O medo trava. Então, são vários comportamentos, Arnaldinho, que eu e você precisamos, em algum momento da vida, falar, mas por que esse projeto não está saindo? Por que as coisas para mim não travam? Então, tem que parar como agricultor. Faça uma análise. O que é? Você está sendo displicente, você não está fazendo com qualidade, de repente eu estou empurrando com a barriga, eu estou desanimado. Então, você tem que entender o que está passando primeiro com você, porque você é a terra. Né? Essa terra ela tem que estar forte, né? Adubada. Inclusive, Arnaldinho, na terra tem até os hormônios. A terra precisa, muitas vezes, até de hormônios, que hoje em dia as plantações usam muito de hormônios para as frutas. Então, a falta deles, a falta do adubo, impede dessa planta crescer. Então, a mesma coisa acontece conosco. Aí, vamos seguir. Então, assim, identificou, analisou, aí vai ter que buscar ações. Então, se eu chego à conclusão, poxa, eu estou desanimado, por que eu estou desanimado? Nossa, as minhas coisas não estão saindo bem, mas por que não estão? Então, você tem que entender o contexto, e aí é um momento, às vezes, até de buscar ajuda, porque às vezes você sozinho fala, como que eu vou resolver? É onde tem esses profissionais, tem os coachings, tem os orientadores, tem amigos, tem pessoas que são bem-sucedidos naquela área que você está querendo crescer. Então, deixa eu entender, não é eu querer ser como o outro, porque cada resultado que cada um tem na vida de sucesso teve um preço que foi pago, teve um caminho que foi percorrido. Então, eu tenho que entender, né, o passo a passo. Aí, o que acontece? Quando eu identifico, né, a causa dessa deficiência, então, por que nós não estamos crescendo em determinadas áreas da nossa vida? Porque nós não estamos parando para pensar onde está a deficiência, não só do outro, mas começa primeiro em nós, entendeu? Em nós. Aí, da planta, vamos lá. A planta pode ser pouca luz, excesso de nutrientes na terra, baixa quantidade de dióxido de carbono, muita água e temperatura desregulada. Esses são os principais fatores que interferem para que uma planta... Externos, né? Externos, mas que requer ao agricultor, ao dono daquela plantação, se ele não parar, se ele não olhar, e se ele não detectar, e se ele não for atrás da solução, aqui eu busquei num site onde um agricultor estava procurando entender por que uma determinada planta dele, que foi plantada junto com uma outra, uma cresceu, uma produziu frutos e a outra não. E ele estava dizendo assim, é interessante que você pode, no mesmo ambiente, no mesmo terreno, plantar a mesma planta e uma crescer e não. Aí ele estava dizendo, às vezes é um detalhe. De repente, uma recebeu mais luminosidade do que a outra. Uma
às vezes a posição daquela planta estava mais estrategicamente beneficiada do que a outra, pelo sol. Então, assim também acontece com as nossas vidas, com os nossos projetos. Às vezes, não é algo grande, não é algo, meu Deus, assim, impossível de resolver. Às vezes é um detalhe que se você mudar uma postura, uma atitude, uma forma de pensamento, ou buscar ajuda, porque muitas vezes a gente fica preso, né? Não, eu tenho vergonha, eu resolvo. Não, a gente tem que ser desprendido disso. Vamos buscar entender, buscar um profissional, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, buscar um médico, buscar um pastor, buscar um coaching, buscar um amigo. Então, a gente tem que entender, fulano, como que você está percebendo, ouvir críticas. Porque muitas vezes nós estamos lá lutando, e quem está de fora está vendo o problema, mas a pessoa não fala. Porque não, se eu for falar, a pessoa vai me bater, eu vou perder a amizade. Tem gente que tem medo de falar a verdade para ajudar o outro, porque não tem certeza que se aquela pessoa vai receber de uma forma positiva. Então, vamos lá. Então, normalmente, voltando para as plantas, a temperatura, né, das plantas é o principal fator limitante do crescimento. Aí eu achei bem interessante, aqui diz assim, as plantas não regulam sua temperatura interna. Elas dependem do meio externo para ter um equilíbrio térmico. Olha que interessante, né? Então, assim, nós também, aí eu vou falar do emocional, né? O emocional, ele tem que estar em equilíbrio. E agora que o externo, muitas vezes, traz um desequilíbrio na nossa vida, que vai, às vezes você tem um conhecimento técnico, você tem experiência, você tem vontade, você luta, você trabalha, mas aí a sua temperatura interna, suas emoções, te prejudicam, porque você é ansioso, você toma decisão precipitada. E estou falando você, mas isso vale para mim, para qualquer um, porque somos seres humanos. Semana passada eu estava comentando que esse ano de 2025, né, o tema do Janeiro Branco, que é a prevenção da saúde mental, é saúde mental hoje e sempre. Então, todo momento nós podemos entrar em pane. Então, isso é para todos nós. Então, por que eu não estou crescendo? Então, você fez um diagnóstico? Você sabe quais são os fatores que precisam ser melhorados? E aí tem que ter aqui uma ação. O que eu vou fazer para isso? Como que eu vou corrigir? É por isso que estamos aqui, para que a gente não deixe que as adversidades, que os problemas, né? Quando você olhar para um projeto e você vê aquele projeto minguado e as coisas não estão acontecendo, então você precisa somente ter a certeza. Eu sei aonde eu quero chegar, né? Qual o meu propósito? O que eu estou fazendo? Então, na primeira parte do programa, para quem está chegando agora, nós falamos. Então, primeiro, eu tenho que identificar por que eu não estou crescendo. Né? Fazer uma análise, não é só identificar. Aí eu vou analisar. Ali, você vai ter o diagnóstico. Tem o diagnóstico, o que eu vou fazer? Eu vou buscar informação, eu vou buscar me preparar. E aqui, 2 últimas dicas, né? Tenha paciência, porque é o que o Arnaldinho falou, às vezes vem um vento, como na plantação, vem uma tempestade, uma chuva a mais, ou sol a mais, e prejudica aquela planta. Então, o que acontece muitas vezes com muitos agricultores? Choram, porque eles estavam esperando, né, um dinheiro, um recurso, era o dinheiro o retorno do serviço dele, o fruto, e não vem. Mas ele desiste? Ele não pode desistir. Então, assim, o fato de você ter se decepcionado, o fato de você ter quebrado, vamos falar, quebrado financeiramente, emocionalmente. Então, se você entender que esse não é o seu fim, que nós temos que, nos momentos de dificuldades, aprender,
Quantas vezes eu poderia que citar várias situações que aconteceram na minha vida, que claro que ninguém quer perder, ninguém quer olhar para a sua plantação e falar: "Cadê os frutos? Não estou vendo frutos". Mas aquele que está, plantado, né, na videira, aquele que está grudado na videira, essa videira, né, que é a palavra de Deus, essa é a diferença de muitos que não estão sendo consumidos, que muitos não estão se matando, que muitos não estão perdendo a esperança, porque a videira é a esperança. A videira é aquele que diz assim: ok, por esse caminho, o Senhor, até nos momentos de dificuldade, ele diz que se nós cremos, se nós dependermos dele, ele vai transformar aquele momento de maldição, aquele momento de perdas, em bênçãos. Então, eu tenho certeza que muitos ouvintes estão me ouvindo e dizendo: poxa, já aconteceu isso comigo, já aconteceu na minha vida. Mas nós não podemos é perder esperança. Quantos? Normalmente eu trago esse exemplo que as pessoas vão entender melhor. Quantos empresários bem-sucedidos, quantos empresários que são riquíssimos e que estão ganhando, né, e milhões, quebraram na vida. Quantos não essas pessoas receberam? Quantas palavras essas pessoas ouviram no caminho dizendo assim: você é louco, isso não vai dar certo. Como assim você vai tentar de novo? Então, não desista dos seus planos, não desista das suas metas, mas não faça um plano, uma meta em cima do que você está vendo no vizinho, no amigo, na rede social. Você e eu fomos feitos para dar frutos. Nós somos sementes boas. O que acontece é que na nossa caminhada, por falta de conhecimento, por falta de humildade, por falta de vários fatores que eu e você temos que parar e avaliar, o que está me impedindo de crescer? É minha vaidade? É meu orgulho? É minha prepotência? É o fato de eu querer andar sozinho e achar que eu vou resolver tudo sozinho? Muitos anos atrás, as minhas palavras eram: eu posso, eu faço. Não, eu tenho que acreditar que acima de mim, de qualquer pessoa, é o Senhor na minha vida. Então, eu não posso deixar de falar a verdade para você. Eu não sei que religião você é, eu não sei que denominação você tem, mas todos nós precisamos conhecer a verdade, a palavra de Deus, conhecer a palavra de quem nos criou. Nós temos que ir ao nosso Criador para saber o que o Senhor pretende de mim, como o Senhor pode me ajudar. E se nós estivermos nesse caminho, ouvindo as orientações, as instruções, mesmo no momento quando a gente vê que está tudo perdido, eu e minha família passamos por uma situação, um milagre na nossa vida, mais ou menos uns 3 anos atrás, onde nós olhávamos para frente, para os lados, para trás, para cima, para baixo, e nós não conseguíamos ver uma saída. Você fala: meu Deus, como que nós vamos transpor essa? Era uma barreira muito grande. Mas, ao mesmo tempo que nós nos questionávamos, nós falamos: não, nós somos filhos de Deus, ele nos criou para dar certo. Ele não nos colocou aqui para ser motivo de vergonha. Então, vamos fazer a nossa parte. Então, assim, vamos fazer a nossa parte. É nos esforçar, nos dedicar e vamos colocar diante dele essa situação que a gente não consegue ver, para onde vou, aonde vai chegar o adubo, o que eu preciso para que essa plantação cresça e dê frutos. E foi nesse momento de crer, de buscar, de acreditar assim, nas pessoas, num ser humano, nem nós podíamos acreditar que através do nosso esforço nós conseguiríamos transpor. E aí vem um milagre.
Aconteceu um milagre na nossa vida, milagre que assim não tem explicação. Na seca começou a vir recursos, começaram a vir pessoas, começaram a vir providência divina, e a cada minuto das nossas vidas, nós agradecemos a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Então, esse é o recado, por isso que eu trouxe hoje para vocês. Nós temos que olhar para a natureza, o Senhor Jesus Cristo, através da palavra sagrada, através da Bíblia, nos ensina. Então, Arnaldinho, eu estava até ontem falando com meu esposo, saímos aqui do culto, ouvimos uma palavra linda, maravilhosa, que também está relacionado ao início do ano, né? Que eu acho que você deveria entrar, né, nas redes sociais aqui da IGD Pompa no Beat e acompanhar as mensagens do pastor Moisés. Márcia, você falou coisas de orgulho, né, às vezes arrogância, coisas que nós temos que podar. E o Júlio está falando mais ou menos dessas coisas. As árvores frutíferas precisam de poda para se fortalecer e produzir frutos melhores. Podar certos padrões de comportamento, de pensamento, né, que estão nos impedindo de crescer. E aí você falou muito das coisas pessoais mesmo, né? Sim. Da arrogância, de repente. Da você arrogância. Não percebe o que você está sendo, mas olhar para si e fazer aquela autoanálise. Fazer essa autoanálise, né? E porque se o podar também não é fácil, sabe, Arnaldinho? Não é fácil. Porque muitas vezes nós estamos tendo comportamentos que vai nos levar para o buraco. Então, a gente tem que ter a coragem. Então, por isso que quando a gente busca o nosso Criador, ele nos encoraja. Ele é o único que não vai apontar o dedo e dizer, bem feito, porque você fez isso, bem feito, porque você está fazendo isso. Não, ele vai mostrar a saída. Ele vai dizer aqui, estou aqui junto com você. Então, se nós quisermos crescer, dar bons frutos, viver uma vida próspera espiritualmente, nos nossos ministérios, nas nossas empresas, no nosso trabalho, na nossa família, na vida sentimental, não dá para caminhar sem consultar, sem meditar nas orientações do Pai espiritual, do Pai maior. É isso, temos que também sofrer aquele processo de amadurecimento, né, Marta? Amadurecimento, e aí, entenda, tudo há um tempo, não desista dos seus planos. Há pouco tempo atrás, uma senhora estava falando para mim, o meu sonho eu criei um produto, né, patenteei, e eu até vi esse produto, falei, nossa, maravilha. Aí, há pouco tempo atrás, ela estava falando para mim, não sei, estou pensando até vender essa patente. Eu falei, minha irmã, não desiste. E Deus, ele te fez para dar frutos. Essa criação veio também através, né, do divino. Então, não abra mão, não é porque você ainda não tem a resposta, porque você não tem ainda o parceiro, né, empresarial, mas ore a Deus, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. De repente, a pessoa se precipita e abre mão de um sonho e, de repente, ela está abrindo mão de ser uma mulher milionária, vamos dizer assim, que eu acredito pela marca que ela criou. E outra coisa também, esses dias uma parente minha, ainda não vou revelar, né? Deixa acontecer. Ela há anos estava pedindo a Deus, eu quero criar algo novo, me dê algo, né? Eu quero criar, eu quero inventar algo novo. Gente, vocês não acreditam, eu ainda não vou falar o quê, tá? Porque está em processo. Mas algo tão simples, quando ela comentou com a gente, é algo tão simples que todos nós olhamos e percebemos que tem alguma coisa que não está muito legal, muito ajustado, e Deus deu a ela, diante dessa insistência de anos pedindo. E foi algo tão maravilhoso que ela patenteou aqui nos Estados Unidos, patenteou essa invenção no mundo inteiro, já contratou a empresa em outro país que vai fabricar, já contratou grandes empresas, distribuidores. Aí a gente está muito feliz, e eu estava falando com meu esposo, nossa, meu amor, que maravilha, né? Isso é algo maravilhoso, isso exalta o nome do Senhor. E daqui a algum tempo, essa pessoa querida, tão próxima, vai ser assim,
multimilionário. Né? Então, assim, isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Não desista. Muito obrigada, Arnaldinho, obrigada, Otávio, e obrigada a vocês.